Olá, meu nome é Tony Volpon, estrategista-chefe da WHG, e hoje eu gostaria de falar sobre duas importantes reuniões de bancos centrais em um momento crucial para os mercados financeiros globais e para o Brasil. Abril foi o pior mês do ano para ativos de risco, e isso em um ano que já tem sido um dos piores em muito tempo. Podemos contextualizar a situação da seguinte maneira: o Fed, junto com outros bancos centrais, passou boa parte do ano passado vendendo a ideia que a alta da inflação era algo transitório. Com isso, eles queriam dizer que a inflação era uma das consequências da pandemia. E assim, com o fim efetivo da pandemia, devido à vacinação em massa, a inflação também teria seu fim. Você acaba com a causa e o efeito desaparece. Nesse caso, não seria necessário acionar a política monetária. Tal raciocínio completamente ignorava os efeitos da maior expansão fiscal nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, com essa expansão fiscal sendo diretamente financiada pelo Fed, comprando títulos diretamente do Tesouro Americano. O mais peculiar é que o mercado comprou essa narrativa. A taxa dos títulos de 2 anos, que é uma boa estimativa da taxa média de Fed Funds para o futuro próximo, estava somente em 0,2% em setembro do ano passado. Isso com a inflação já rodando acima de 5% ao ano. Essa mesma taxa hoje já está em 2,60%. Mas aí, em novembro, tudo mudou. O chair do Fed, Jay Powell, perante uma fala no Congresso, admitiu que a inflação não era algo transitório, que o Fed teria que subir a taxa de juros em breve. Em primeiro momento, o mercado caiu, mas logo depois voltou a subir, com a noção que o aperto a ser implementado seria leve, bastante gradual. Assim, apesar do anúncio, o SP500 bateu seus níveis máximos históricos no início de janeiro deste ano. Outro efeito surpreendente dessa virada foi que os investidores finalmente perceberam que íamos viver em um mundo mais inflacionário por muito mais tempo. Isso fez eles procurarem ativos que performam bem em um ambiente de alta de inflação. Em primeiro lugar, as commodities. Assim, no início do ano, começa a haver uma forte entrada de dinheiro estrangeiro na nossa bolsa, né, que tem várias empresas produtoras de commodities. Isso derruba o dólar do patamar de 5,70 que tínhamos no final do ano passado para os 4,60 em algumas semanas. Mas logo no início do ano, Paulo volta a falar e aumentar a pressão sobre o mercado. Assim a gente entra numa espiral, onde a quase cada oportunidade o Fed reprecificava a curva de juros para cima, colocando mais pressão sobre o mercado. O mercado até que aguentou bem. Em março houve uma forte recuperação, onde boa parte das perdas do início do ano foram recuperadas. Isso com o mercado já precificando forte probabilidade de um aumento de 50, de meio ponto, né, 50 bases para a reunião que ocorreu hoje. Então, duas coisas aconteceram que quebraram a espinha dorsal do mercado em abril, inclusive para os mercados que começaram o ano bem, como a nossa Bovespa. Primeiro, parecia que o Fed estava colocando a possibilidade na mesa de aumentar 0,75 por reunião, e não somente 0,50. Segundo, a China acabou fechando o seu mais importante centro econômico, Xangai, devido a uma explosão de casos de Covid. Isso gerou uma onda de pessimismo sobre o crescimento chinês, que já não era esperado para ser muito forte nesse ano. Esses dois fatores juntos, na visão do mercado, acabaram aumentando bastante o risco de haver uma recessão global. E se houver uma recessão global, com certeza os ativos de risco vão ter que sofrer bastante mais. Isso incluindo os ativos, com as commodities, que normalmente se beneficiam de um período de inflação mais alta. O que aconteceu com a reunião de hoje e por que os mercados acabaram reagindo muito bem? Simplificando um pouco, a razão foi que o Powell não surpreendeu o mercado. Ele confirmou que devemos ter uma sequência de altas de 0,5% nas próximas reuniões na taxa do Fed Funds, mas afirmou, muito importante, de forma categórica, que aumentos de juros de 0,75 por reunião não estavam sendo discutidos nesse momento. Com isso, Paulo sinalizava que o período de precificação e reprecificação das curvas está se encerrando. Agora o Fed vai executar o que já foi precificado para depois reavaliar o estado da economia e provavelmente somente em setembro sinalizar quais serão seus próximos passos. Em resumo, a alta dos mercados de hoje não foi porque o Fed tomou uma decisão mais leve ou dovish do que esperado, foi porque ele entregou o já sinalizado e não surpreendeu o mercado como ele vem fazendo nos últimos meses.
E a decisão do nosso Banco Central hoje? Logo depois da decisão do Fed, o nosso BC subiu a taxa Selic em 1%, e hoje ela está em 12,75% ao ano. Em um comunicado bastante mais simplificado, ele indicou que o mais provável é a extensão do ciclo de alta com um ajuste de menor magnitude, o que implica, a nosso ver, pelo menos mais um aumento de 0,5% na próxima reunião do cupom. Nossa expectativa é que a taxa terminal do ciclo de alta de juros seja 13,5%. Em resumo, as notícias de hoje foram bem mais animadoras para os mercados de risco, que vêm sofrendo com a quase contínua reprecificação da curva de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Lembramos que a indicação inicial do Banco Central era que o aumento de juros que ocorrer hoje seria o fim do ciclo, o que acabou não se configurando. Teremos pelo menos mais uma alta, né, muito provavelmente mais uma alta na próxima reunião. Se estamos corretos, estamos prestes a entrar em um período de menor surpresa da política monetária, o que deve dar um alívio aos mercados, pelo menos para os próximos meses. Muito obrigado e até a próxima.